Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. No episódio de hoje vamos falar sobre a relação entre investigação em saúde pública e a prática clínica em contexto hospitalar, sobre como a epidemiologia hospitalar contribui para melhorar a qualidade do cuidado aos doentes. Vamos perceber de que forma é que a investigação se traduz em decisões concretas dentro dos hospitais e como isso impacta a vida das pessoas. Para nos ajudar a desvendar algumas destas questões, temos connosco a Ana Azevedo, que é médica especialista em Medicina Interna, professora associada de Epidemiologia Clínica na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretora do Centro de Epidemiologia Hospitalar do Hospital Universitário de São João. Ana, muito obrigada por ter aceito o convite e vir partilhar o seu trabalho connosco. Eu é que agradeço o convite, é um gosto estar aqui. Então, para começar, e também porque já é quase uma tradição neste podcast, gostávamos de lhe pedir que nos falasse um pouco do seu percurso. Vamos primeiro focar na prática clínica. Como é que surge a medicina na sua vida e o que a levou a escolher posteriormente a medicina interna? Bom, a medicina na minha vida surge muito cedo porque os meus pais são médicos, ambos, e portanto é inevitável que na vida familiar isto não tenha uma presença e não seja tema de conversa, ainda por cima como eram os dois médicos e trabalhavam não propriamente na mesma instituição, porque a minha mãe não exercia prática clínica e fazia investigação, mas o Hospital de São João e a Faculdade de Medicina, tal como ainda hoje, eram duas instituições muito ligadas e muito próximas e muitas pessoas eram comuns às duas e, portanto, no fundo havia muitas conversas sobre o que se passava, os problemas, os projetos, as pessoas envolvidas que eu e os meus irmãos ouvíamos diariamente e isso foi, no fundo, como é que a medicina apareceu na minha vida, não é? Se formos cronologicamente. Isso permitiu-me, obviamente, ter uma noção do que é ser médico na perspectiva prática clínica, neste caso até cirúrgica, um grande volume de trabalho, muita dedicação, mas também desde cedo perceber que é possível ser médico e não ter uma prática clínica clássica e ter uma carreira de investigação. E isso não é a trajetória mais comum, mas ainda era menos no passado e, portanto, foi uma coisa que eu pude perceber relativamente cedo. Agora, pessoalmente, na verdade, durante o meu percurso escolar, não é, e como criança e adolescente, eu sempre gostei muito de biologia humana, de ciências, mas muito ligado ao corpo humano. Isso é verdade que eu gostava. E especificamente humana, ou seja, nunca gostei de teste botânica, nunca gostei muito de zoologia, por exemplo, ao contrário do meu filho, mas na verdade o que eu sempre gostei mais foi de matemática, que eu acho que não é alheio a hoje estar aqui convosco, não é? Gosto muito da abstração do pensamento que a matemática nos exige. Gosto muito daquele componente de charada, de resolução de problemas e dá-me imenso gozo as contas baterem certo e a relação entre as premissas e os dados fazerem sentido e confirmarem ou não as hipóteses. Portanto, isso eu sempre gostei muito de matemática como exercício. Divertia-me e desafiava-me intelectualmente, mas eu tinha uma visão muito reduzida e até redutora de quais eram as possibilidades de carreiras em matemática. Portanto, nunca me passou pela cabeça fazer um curso de matemática e pronto, depois penso que no balanço, para ser honesta, no balanço agora retrospectivamente sobre o meu percurso, eu se calhar de alguma maneira fui um bocado empurrada até socialmente pela forma como se entra em medicina. Portanto, eu tinha boas classificações, meus pais eram médicos, eu na verdade gostava das ciências, mas não posso dizer, como muitas pessoas já disseram neste podcast, sempre quis ser médica, desde pequenina quero ser médica, de todo. Não é verdade. Também é bom desconstruir isso, não é? De que ninguém pensa às vezes não é verdade desde o início. E mesmo com o contexto que te descrevi, eu na verdade, depois de começar o curso, rapidamente percebi que não fazia a mínima ideia o que era realmente ser médico e o que é a medicina e a prática da medicina, e isso mudou muito ao longo do curso. E apesar deste meu gosto pelas ciências e esta lógica de que fazer investigação também é uma possibilidade, eu, durante o curso, percebi rapidamente que queria mesmo era fazer prática clínica. Gostei muito, atraía-me. Muito antes de acabar o curso já tinha decidido que queria fazer uma especialidade clínica, de preferência hospitalar.
E, portanto, foi assim. Depois a questão da especialidade já é um contexto completamente diferente, não é? Já estou muito mais crescida e madura, já era médica, já trabalhava na faculdade, que é uma coisa que não é alheia depois ao resto do meu percurso e até ao tema principal que nos traz aqui hoje, porque já trabalhava na faculdade, em epidemiologia. Comecei a dar aulas relativamente cedo, participar em projetos e isso influenciou a minha escolha da especialidade. Portanto, eu tinha uma visão de que queria uma especialidade abrangente, não demasiado específica, não demasiado técnica. Na altura, eu reconheço agora que não fazia a mínima ideia do que era saúde pública, ou melhor, do que podia ser, porque o que era não era muito interessante como especialidade médica. E, portanto, ligar a investigação à prática era uma coisa que eu já fazia, eu já estava incluída em projetos e na atividade de investigação e, portanto, fez-me sentido escolher uma especialidade que me permitisse alavancar isso como coisas complementares. E foi isso que aconteceu. Muito bem, então eu acho que podemos dizer que ainda que o contexto hospitalar e o hospital esteja presente há muito tempo na sua vida, aliás, há muito tempo mesmo, não é? Desde a altura dos seus pais, o seu olhar sobre o hospital, o que é que ele significa, foi-se transformando. Talvez tenha começado por esta ideia mais da prática clínica, mas depois aliou-se ao ensino, à investigação, depois à epidemiologia hospitalar. O que é que a atraiu? A Ana já referiu que começou cedo nesta lógica da investigação do ensino, mas o que é que atraiu nesta combinação? Porque eu ainda a conheci fazendo prática clínica e investigação ao mesmo tempo. Esta combinação, quão atraente esta combinação? Porquê? Se houve aqui algum momento na sua vida que a fez considerar esta ligação entre ambos os mundos? É assim, mais uma vez, isso não foi tão autodeterminado como a tua pergunta parece pressupor. O que me aconteceu foi ter-me sido dada uma oportunidade, que aliás eu acho que é a história da minha vida, mesmo no percurso que contei anteriormente. Eu tive muita sorte com os contextos, as equipas e as oportunidades que me foram dadas. E aqui, claramente, eu fui desafiada para vir trabalhar no hospital depois de ter cessado a minha prática clínica. Portanto, houve uma fase da minha vida em que eu tinha 2 empregos a tempo inteiro e não conseguia reconhecer que isso não é sustentável e viável. Possível até. Possível é, e foi durante muito tempo, até aparecer uma terceira variável na equação, que foi ter o meu primeiro filho. E, portanto, mas só depois do bebê nascer é que eu me consciencializei que é mesmo preciso optar, porque cada uma destas áreas exige uma dedicação muito grande e portanto, eu decidi cessar a prática clínica, lá está, no sentido clássico, com doentes e com o meu contrato com o hospital. E fiquei então só no meu lugar académico na faculdade, como docente e investigadora, e isso durou menos de 2 anos, porque fui desafiada a vir para o mesmo hospital, que é o São João, ajudar a construir, não posso dizer que fui eu que fui lá fazer isto, ou que decidi previamente, deixa-me trabalhar nesta área que é isto que eu gosto. Fui desafiada a ir ajudar a construir uma estrutura nova, que é o Centro de Epidemiologia Hospitalar. Muito bem, então vamos parar aí neste conceito. Antes de passarmos ao centro propriamente dito, Ana, aqui no Saúde em Público é importante para nós irmos esclarecendo alguns conceitos que os nossos ouvintes e grande parte da população poderão não conhecer. O que é, afinal, a epidemiologia hospitalar e porquê é que ela é tão importante? Estou já a assumir que é importante. Ora bem, a epidemiologia hospitalar é uma área de atividade profissional mais do que apenas uma área de investigação científica. Portanto, agora estou-te a responder no contexto da nossa escola, não é? Da nossa no ISPUP e no departamento de onde viemos, originalmente na faculdade, que sempre foi muito focado na ciência. E a epidemiologia hospitalar é uma área de trabalho nas instituições prestadoras de cuidados de saúde. Claro que aqui depois, com o tempo, isto passou a ter um sentido muito mais lato do que apenas o contexto hospitalar. Portanto, é uma área de atividade que se aplica em quaisquer níveis de cuidados primários, cuidados continuados, até em instituições que têm atividade não especificamente de saúde, mas muito ligada ao bem-estar das pessoas, sociais e afins, onde importa perceber em que é que a prática
afeta as pessoas e o seu estado de saúde, sendo o estado de saúde e resultados em saúde o objeto principal do trabalho da epidemiologia, não é? E o que define assim mais exatamente esta área é o domínio do método da epidemiologia, o léxico, as ferramentas, a abordagem quantitativa aos problemas, o não comparar o que não é comparável, não é? A noção de ajuste ao risco, que tem uma forma de fazer, exige um domínio de metodologias que são a essência da epidemiologia, nomeadamente o domínio do confundimento, por exemplo, que é um desafio belíssimo e muito difícil, e que aqui é importantíssimo, porque no fundo em epidemiologia hospitalar, na prática, o que é que fazemos? Usamos esse tipo de metodologias e de forma de pensar para caracterizar os problemas, os determinantes dos tais estados de saúde, mas são estados de saúde das pessoas muito diretamente ligados à consequência dos cuidados que lhes são prestados, em consequência dos cuidados que lhes são prestados, que pode de alguma forma ser chamado de investigação em outcomes, quando é investigação, mas aqui a epidemiologia hospitalar o que pretende é uma translação para a prática, para ajudar a organizar as coisas de outra maneira e a ter a noção de realmente os resultados do trabalho que é feito para melhorar esses resultados. Nos Estados Unidos da América existe a epidemiologia hospitalar como profissão. Existem departamentos, existem escolas, cursos, livros de epidemiologia dos cuidados de saúde. Na Europa não é tanto assim e acaba por... vai sendo feita a epidemiologia, vai sendo usada mais ou menos a epidemiologia pelos clínicos, pelos gestores, conforme têm a visão de que isso é importante ou não, conforme conhecem e conseguem ligar-se a pessoas que o sabem fazer. E, portanto, aqui no fundo, com este centro, o que nós conseguimos foi criar uma estrutura formal, orgânica, dentro de uma instituição de saúde e que tem esta missão e, portanto, torna as coisas mais concretas e mais possíveis de dar resultados, na minha opinião, que é enviesada, certamente. E como é que surge a ideia deste centro? Ou seja, que necessidades é que vem colmatar? Percebi que provavelmente várias instituições ligadas à saúde poderiam ter um centro destes, mas na verdade e na prática não existe um centro de epidemiologia hospitalar em todos os hospitais, ou existe, a Ana agora já nos vai esclarecer, mas quando existe, que necessidades é que vem colmatar? Ou seja, onde é que se inicia todo este processo? Eu agora, que estou há 10 anos nesta área, respondo-te a isso ligando muito a epidemiologia hospitalar à qualidade dos cuidados de saúde. Quando comecei a trabalhar nisto, não tinha percebido isso, ou não tinha visto isso com tanta clareza. Portanto, o que nós estamos a falar, o que falámos agora há segundos atrás, foi que a epidemiologia pode ser uma ferramenta e uma forma de pensar que nos ajuda a compreender determinantes do estado de saúde das pessoas, consequências da maneira como as coisas são feitas. Claro que, se calhar eu estou a falar nisto e as pessoas que nos estão a ouvir já estão a pensar em comparar um tratamento versus outro tratamento, o que é que resulta melhor e a prática baseada na evidência, que são frases que estão muito na linguagem já muito fora do meio profissional, mas o objeto de estudo da epidemiologia hospitalar é muito mais lato do que isso. Na verdade, o resultado em saúde da experiência de ser sujeito a cuidados de saúde, porque as pessoas precisam e porque as estruturas trabalham, vai muito para além de escolher este ou aquele tratamento. Porque, na verdade, esses resultados dependem de como é que as coisas acontecem, em que medida o acesso é efetivo, e o acesso é muito mais do que conseguir uma consulta, muito mais, se calhar podemos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Depende muito do comportamento e das atitudes dos vários intervenientes, incluindo o próprio doente ou e utente, e também dos profissionais. Profissionais, mas eu agora estava a tentar pôr isto mais do lado de, não é só o que o profissional decide prescrever ou sabe que cientificamente está documentado que é a melhor opção para uma certa condição de saúde. Para que depois as coisas se traduzam efetivamente em resultados, é preciso
que haja esse conhecimento científico sobre o que é melhor e o que é mais efetivo, o que é que resulta melhor em que subpopulações específicas, e também isso é epidemiologia clínica, mas depois é preciso que as pessoas aceitem as propostas, que sejam capazes de as aceitar, de as incorporar. Um plano terapêutico tem que ser incorporado na vida de uma pessoa que tem todas as outras dimensões, não é? Exato. E a vida não fica em stand-by quando estamos doentes. Isto não acontece no vazio. E a nossa capacidade de aceitar e de exercer também o nosso papel ativo na gestão de doença, por exemplo, na adesão à terapêutica, na participação ativa, na opção entre várias alternativas, é um determinante direto e muito importante depois dos resultados que se conseguem. E isso pode e deve ser estudado e modulado. Portanto, aqui estamos a falar de usar a epidemiologia, tal como a epidemiologia geral sempre se posicionou, que é compreender os determinantes do que acontece com vista a alterar as coisas no sentido pretendido. E não é mais do que isso que se tenta fazer também em epidemiologia hospitalar, só que neste contexto específico e com estes atores específicos e com os aspectos, lá está, organizacionais, de conhecimentos, comportamentos e atitudes de todos os intervenientes, de recursos disponíveis, de justiça distributiva, não é? Porque não estamos só a pensar numa pessoa isolada e no seu máximo benefício como se não existisse mais ninguém. E, portanto, há sempre contrapartidas, há sempre níveis, e isso de facto é aplicado em todas as áreas da epidemiologia, até da saúde pública, que já temos vindo aqui a falar, mas é interessante ouvir estas particularidades também no contexto hospitalar. E depois, se me permites, há um outro aspecto essencial, que é a avaliação do efeito de intervenções. E qualquer livro de epidemiologia clínica tem um capítulo, há muitas décadas, de avaliação do efeito de intervenções de melhoria de qualidade. E isto porquê? Porque, apesar de estarmos a falar de uma intervenção e de querer documentar o resultado dessa intervenção e estabelecer que há um nexo de causalidade entre aquilo que se fez e o resultado que depois se consegue observar, que na essência não é uma pergunta muito diferente de documentar qual é a eficácia do tratamento A comparar com o tratamento B. Mas a maneira como se responde, como se pode responder à pergunta, essa sim é muito diferente. Portanto, nós nesta área usamos a mesma lógica da epidemiologia em geral, que é aproveitar que há experiências diferentes e que isso nos permite perceber os resultados diferentes, não é? Portanto, a comparação de pessoas expostas e não expostas a um fator de risco para perceber como é que uma doença acontece é isto, é aproveitarmos que algumas pessoas têm aquela experiência e outras não, por um motivo que nos é completamente alheio, nos investigadores. Sim. Mas vamos aproveitar que umas são assim e outras são assado para ver o que é que resulta daí e com isso inferir causas, determinantes e o que é que se pode fazer. E quando mudamos, por exemplo, um aspecto da organização do hospital ou um algoritmo de diagnóstico, de decisão terapêutica, também queremos ver o que é que resulta melhor e o que é que resulta pior. Mas é muito mais difícil de o testar experimentalmente, como num ensaio controlado e aleatorizado, em que tentamos artificialmente controlar que a única variável que é diferente é a intervenção, para facilitar a inferência de que o resultado foi mesmo daquilo e não foi de todas as outras coisas que estão à volta. Quando estudamos a prática real da prestação de cuidados, da organização dos serviços, etc., é impossível isolar estes efeitos, porque as coisas estão a acontecer, a complexidade é real, complexidade no sentido de múltiplos componentes que interagem e que ganham comportamentos novos, não é? Complexidade no sentido quase biológico do conceito. E, portanto, para estudar toda essa variabilidade e esses múltiplos níveis do contexto, nós temos que usar métodos que têm sido muito desenvolvidos nas últimas décadas na epidemiologia, também para estudar a etiologia das doenças e os fatores de risco, e que aqui se aplicam muito bem. Por exemplo, a abordagem multinível aos problemas e pensar, há fatores que são comuns a várias pessoas e depois há os fatores individuais para o resultado em saúde que queremos compreender. No âmbito da temática que estamos a falar, há sempre a mistura de fatores individuais, muitas vezes que até nem são só do próprio doente, fatores contextuais da sua vida, portanto, do doente, a família, o trabalho, o local onde vive, etc. E depois há fatores contextuais do serviço de saúde,
não é? Há práticas que variam de sítio para sítio. Há escolas, não é? A noção de que a prática é completamente científica, standardizada, e que a medicina baseada na evidência é isso, igual. É irreal, não é? E portanto, tudo isto para não cairmos em inferências inválidas e não atribuirmos causas, ou melhor, efeitos às causas que não são as causas reais, implica uma metodologia de trabalho e de análise que, tu sabes tão bem como eu, exigente. E rigorosa, de não comparar o que não é comparável, e tudo isto vem da epidemiologia. Isto são as ferramentas da epidemiologia. Muito bem. E é para isso que um serviço de epidemiologia hospitalar existe. Se calhar só pegando num ponto que eu não respondi, mas não foi de propósito, sobre se existem ou não serviços destes nos vários hospitais. Acho que é pertinente partilhar que em 2015 houve um despacho do então Secretário de Estado da Saúde, o professor Fernando Leal da Costa, que determinava que todos os hospitais e unidades locais de saúde, porque as unidades locais de saúde não foram inventadas agora, não é? Já existem há algum tempo, só que eram poucas, tinham que ter um serviço que estava designado no despacho como de investigação, epidemiologia clínica e saúde pública. E que os hospitais tinham, estas organizações tinham 6 meses para o montar e pôr em prática. Portanto, isto saiu no verão de 2015 e até dezembro era suposto todos os hospitais do SNS terem um serviço que se chamava de investigação, epidemiologia clínica e saúde pública. O nosso, agora desculpa-me ser tão paternalista, é para isto que aqui estamos. E tão afetiva, o nosso é anterior a isso, note-se. E obviamente que naqueles 6 meses não surgiram muitos mais, nem sei se surgiu algum, mas desde então para agora, na verdade, há várias instituições que têm vindo a criar estruturas, podem não ter exatamente aquele nome, mas em que começam a agregar o âmbito de missão que estava previsto naquele despacho, que tem muito a ver com a qualidade da informação e com a utilização da informação para fazer investigação, nomeadamente em serviços de saúde e também investigação clínica, e promover competências e a criação de estruturas dedicadas a isso, já tem vindo a acontecer mais explicitamente, e já há vários hospitais que têm serviços assim designados. Embora nós tenhamos um problema em Portugal, que é a capacidade de pôr pessoas com as competências necessárias e com as habilitações devidas para ir trabalhar nessa área. Exatamente, isso também é preciso tempo, não é? Formação e criar os lugares. Nós temos muito mais gente habilitada do que se calhar a tua pergunta pressupõe, mas não há lugares previstos. Portanto, as carreiras são de médico, enfermeiro, técnico superior, os múltiplos profissionais de saúde, não é? Nutrição, farmácia, etc. Não existe esta profissão. E, portanto, as pessoas que, por exemplo, agora posso falar concretamente no Centro de Epidemiologia Hospitalar de São João, trabalham aqui, que eu posso dizer que são epidemiologistas, são técnicos superiores, que não se distinguem em termos de carreira de todos os outros técnicos superiores, que incluem gestores e uma série de outras pessoas que têm uma atividade completamente diferente desta e competem por lugares que só abrem quando alguém se aposenta ou por algum motivo rescinde, e portanto é muito moroso criar equipa com as competências específicas que eu, se pudesse, teria. Muito bem, então, já que passou aqui para a questão dos profissionais que trabalham no centro, vou então fazer também uma pergunta mais ligada aqui à prática de como é que funciona o centro no dia-a-dia. Como é que é um dia no Centro de Epidemiologia Hospitalar? Já falámos um bocadinho de que profissionais é que fazem parte da equipa, mas o que é que fazem concretamente? Interagem ou não com os doentes, como outros serviços o fazem? Que tipo de informação produzem? Como é que ela ajuda à segurança e à qualidade do cuidado prestado aos doentes? Conte-nos um bocadinho este dia-a-dia. Bom, então, a primeira coisa é que eu acabo de constatar que passei uma informação errada. Portanto, eu no Centro de Epidemiologia, e agora vou falar muito da experiência do centro que eu dirijo e que conheço bem. Nós somos basicamente 4, 5, talvez 6 pessoas que eu posso dizer que têm competências avançadas e formais em epidemiologia
num total de cerca de 60 pessoas. Portanto, o Centro de Epidemiologia, quem são as pessoas que lá trabalham, respondendo à tua pergunta? É preciso, se calhar, primeiro descrever um bocadinho a organização. Nós estamos constituídos como aquilo que no nosso hospital se chamam unidades autónomas de gestão, que são agrupamentos de serviços, para ter depois uma estrutura intermédia de gestão entre o Conselho de Administração e o serviço, que é a unidade básica de qualquer hospital, não é? É um serviço, tipicamente definidos por especialidades médicas. E estas estruturas intermédias de gestão, que lá se chamam unidades autónomas de gestão, noutros hospitais podem-se chamar departamentos ou ter outros nomes, agregam vários serviços. E o Centro de Epidemiologia também é isso. Portanto, dentro do Centro de Epidemiologia, de que eu sou a diretora, juntamente com 2 vogais, uma enfermeira e uma gestora, temos lá dentro vários serviços e unidades que têm uma missão específica cada uma delas e as pessoas estão alocadas às diferentes unidades. Nem toda a gente faz tudo, como é evidente, não é? Temos especialização, temos um serviço de saúde ocupacional, por exemplo, que é um serviço completo, tem diretor de serviço, tem médicos, enfermagem, técnicos de segurança e saúde no trabalho e prestam os cuidados, no fundo, de saúde ocupacional, de medicina do trabalho e de higiene e segurança no trabalho a todos os profissionais da OLS, que são quase 8.000. Portanto, só isso é um serviço que é talvez a única parte do centro em que fazemos prestação de cuidados de nível individual, não é? Estavas a perguntar contactamos com doentes ou não, aí os utentes são os profissionais do hospital, mas há uma prática médico com a pessoa individualmente, em gabinete, vacinas, uma série de medidas, não é? De avaliações de risco, etc., que é muito clínica de uma especialidade, é uma especialidade médica, tem colégio na ordem dos médicos, temos internos de formação específica em medicina do trabalho, portanto também fazemos formação nessa área. E temos outras áreas, outras unidades mais ligadas ao sentido da tua pergunta, portanto, à proteção dos doentes, de onde destacaria a Unidade de Prevenção e Controlo de Infecção e de Resistência Antimicrobiana e a Unidade da Qualidade e Segurança do Doente. Elas estão separadas, mas ambas têm como missão trabalhar para prevenir ou mitigar um conjunto de riscos diretos para os doentes. Na Unidade de Prevenção e Controlo de Infecção e de Resistência Antimicrobiana temos uma equipa que tem vários médicos, a maioria a tempo praticamente integral, portanto, lá está, esta é uma das áreas em que o nosso centro foi pioneiro e acho que fizemos a opção correta, fez o Conselho de Administração, que era quem decidia, que foi de dar uma identidade orgânica a uma equipa que já existia e existe em todos os hospitais há muito tempo, mas que tinha um figurino de comissão. Portanto, as comissões de controlo de infecção são obrigatórias em todos os hospitais há muito tempo, por requisito legal. E quando formámos o Centro de Epidemiologia, a nossa anterior Comissão de Controlo de Infecção passou a uma unidade de prevenção e controlo de infecção. Portanto, as pessoas que estavam lá estavam a tempo o máximo possível, portanto, gradualmente conseguimos para um tempo praticamente integral, trabalhavam só naquilo, no fundo, e pertenciam àquele centro como uma unidade orgânica do hospital e tinham uma função executiva, não apenas consultiva. Isso fez uma diferença muito grande e, na verdade, é o espírito do Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infecção e de Resistência Antimicrobiana, que, entretanto, foi criado em 2013 e que tem vindo a evoluir e a ganhar aqui abrangência e estatuto desde então. Mas, portanto, esta questão de formalizar que quem trabalha nestas áreas é um serviço, tem uma equipa própria e tem uma missão e tem que prestar contas sobre o que faz e está dedicado àquilo, é muito importante para ser eficaz. Na tal Unidade da Qualidade e Segurança do Doente, que é uma que eu coordeno diretamente, trabalhamos aspectos relacionados com a qualidade dos cuidados de saúde, isto numa perspectiva de implementação de normas de qualidade, de garantia de que as coisas são planeadas em função dos requisitos, e os requisitos é aquele senso lato de partes interessadas, não é? É a população que servimos, mas também é a nossa tutela, é a sociedade em geral, representada por estas partes, mas também são os próprios profissionais e os
vários serviços que têm a sua agenda, querem se diferenciar nisto ou naquilo, portanto é preciso conjugar tudo isto para definir e planear a atividade, o que é que vamos fazer, em que é que vamos investir no próximo ano, nos próximos tempos, e depois este planeamento traduz-se numa execução da atividade que tem que ser monitorizada e, portanto, parte da tal avaliação de resultados já vem daqui. E isto não é nada de novo, nem nada que todas as organizações não façam. Isto é o trabalho da gestão. E a gestão, como atividade profissional, não é? E uma área técnica também específica, que tem os seus métodos e as suas competências, para mim está muito intrinsecamente ligada à gestão da qualidade. Isso é que não tem acontecido muito nas instituições de saúde. Nem muitas empresas, sim. O responsável da qualidade é uma pessoa que está diariamente com o presidente ou os diretores da área e que está envolvido no que se passa, no que se faz e no como é que se faz. Nas instituições de saúde isso não tem acontecido ainda assim, está a mudar e as coisas estão a ficar cada vez mais integradas, mas houve uma importação de equipas dedicadas à qualidade e de implementação de normas de qualidade um bocadinho intempestiva de áreas industriais, nomeadamente da aviação e da indústria automóvel, e estou a falar há muito tempo, não é? No fim do século XX, e estou a falar a nível internacional, não é em Portugal, nem é no nosso hospital, mas houve assim uma incorporação um bocadinho, uma importação, acho que até é o melhor termo, um bocadinho intempestiva, em que vieram pessoas da qualidade, não é? Técnicos de qualidade, engenheiros da qualidade, implementar aquelas formas de fazer, checklists, normas, requisitos e controle de qualidade de uma maneira que, para a área da saúde, tem que ser adaptada ao facto de estarmos a tratar pessoas humanas que estão doentes, não é? Não é a mesma coisa que ter a ambição de produzir parafusos todos iguais e sem defeitos. Exatamente. E, portanto, houve aqui uma perda de oportunidade e algum desperdício de tempo e de talento, na minha opinião, agora estou a falar da história, não é? Mundial, por causa desta separação, não é? Alguém vem tratar da qualidade e o hospital continua a ter a sua vida normal e a tratar do que é importante, como se fossem dois mundos diferentes. E o nosso centro tem trabalhado muito para tentar que estas coisas estejam intrinsecamente ligadas, não é? A qualidade vem dos serviços clínicos, não é? A qualidade não vem do centro de epidemiologia ou das áreas de suporte, não é? Nós apenas tentamos ajudar a criar ferramentas e métodos de trabalho que ajudam a fazer isto melhor e a tornar visível o que está a acontecer. Isto muito ligado ao risco, obviamente, que é um conceito base de epidemiologia. Talvez para desconstruir um bocadinho este conceito, para quem não percebe esta qualidade, podemos ter um exemplo concreto, qualidade dos tratamentos que se fazem, qualidade da consulta que temos. O que é isto da qualidade? Há aqui várias dimensões e as definições de qualidade em saúde são às dezenas na literatura, não é? Mas acaba por andar sempre à volta de um balanço entre benefícios e riscos. Portanto, obviamente, quando alguém utiliza cuidados de saúde porque precisa e alguém os presta, há um objetivo nisso. E, portanto, o benefício pretendido é um dos focos principais da qualidade, que no fundo reflete efetividade. Eu precisava disto, propuseram-me este tratamento, ou eu vou fazer este tratamento ao meu doente, e o que quero alcançar com isso é X, e portanto documentar que consegui lá chegar representa sucesso da estratégia, o sucesso terapêutico, e isso é efetividade, é uma dimensão de qualidade fundamental. E há muito tempo que se reconhece que isto tem que ser contrabalançado com os riscos inerentes à utilização, à prestação de cuidados de saúde, que são inequívocos e que maioritariamente são evitáveis. E, portanto, uma dimensão de qualidade que é muito importante e que consome muitos dos recursos de quem trabalha nestas áreas é a segurança, que é a redução dos riscos. Riscos, estamos a falar dos eventos adversos, não é? Efeitos secundários, consequências não pretendidas e deletérias para o doente do tratamento ou do diagnóstico, não é? Portanto, da prestação de cuidados. E depois, quando alargamos o âmbito da conversa e da missão, podemos não estar a falar de pessoas doentes no hospital, mas a falar, por exemplo, de rastreios na população, que também têm efeitos não pretendidos. A gente não pode pensar que a prevenção só pode ser boa e só traz benefícios e, portanto, aí não há preocupações. Não.
tudo o que nós fazemos às pessoas potencialmente tem algum risco. Claro que estamos a falar de escalas diferentes, mas na essência é a segunda dimensão de qualidade em saúde crítica. Portanto, efetividade, segurança. Cada vez mais há modelos teóricos de qualidade em saúde que trazem outras dimensões. Um que me agrada muito tem 6 dimensões, parece-me bastante completo e não demasiado complicado, que tem estas duas, efetividade e segurança, e depois junta-lhe o foco no doente ou no utente, numa perspectiva de dar valor ao que a pessoa também prefere e sente que precisa, os seus juízos, os valores, preferências, etc. A eficiência, a equidade e a temporalidade ou oportunidade, ou seja, sermos efetivos em tempo útil, que, e agora pegando assim mais concretamente na tua pergunta, é logo uma dimensão que se tem que dividir em duas, não é? Como é que se estuda esta dimensão de qualidade, que é o timing, o ser oportuno? Há aqui coisas completamente diferentes. Uma coisa tem muito a ver com aquilo que se discute hoje na sociedade civil e muito cá em Portugal, do acesso, não é? Quanto tempo eu espero para conseguir ter uma consulta de especialidade, uma cirurgia, o exame, não é? Mas também está dentro desta dimensão o quanto tempo eu gasto, não vou dizer eu perco, mas quanto tempo eu gasto cada vez que tenho que ir a uma consulta, não é? Perco a manhã inteira porque tenho que ficar numa fila, porque as coisas não estão organizadas por forma a eu ir lá falar e vir embora rapidamente e não perder um dia inteiro de trabalho, e isso também é temporalidade nesta perspectiva de qualidade. Nesta lógica, a eficiência e a equidade eu vejo-as como dimensões já um pouco coletivas de qualidade, não é? Enquanto que as outras 4 estão focadas na pessoa que está a usufruir daqueles cuidados de saúde ou a beneficiar deles ou a utilizá-los, a eficiência e a equidade já estão a pensar não só naquela pessoa, mas no conjunto, e a pensar que se com os mesmos recursos eu posso fazer mais, eu vou conseguir dar este benefício a mais pessoas, e tenho que ter isso em conta nas decisões de cada um. E depois, obviamente, isto também acaba por estar muito ligado à equidade, que tem a ver com adaptarmos as oportunidades e o que entregamos às necessidades das pessoas, que não são todas iguais, não é? Portanto, a diferença entre equidade e igualdade, que são tão discutidas agora também como determinante de saúde, e que aqui não são diferentes, é a mesma coisa. Muito bem. Ana, fazendo aqui uma ponte para o ensino, que também já referiu aqui que também é indissociável da sua vida profissional, de que forma é que esta questão da epidemiologia hospitalar e destes domínios, tanto da qualidade como do que já referiu, entra na formação dos estudantes da medicina e dos médicos em formação? Para mim entra muito diretamente, porque eu tenho, a minha vida profissional é verdadeiramente tripartida. Portanto, é a atividade hospitalar neste centro, é a atividade docente, que tem um peso de pós-graduação considerável. Portanto, não é só a formação dos futuros médicos no mestrado integrado em medicina, que é a atividade core da nossa faculdade e é onde eu ensino epidemiologia clínica, e é muito importante, mas também participo como docente em muitos cursos de pós-graduação, principalmente de doutoramento, também alguns mestrados. E depois há a investigação. Portanto, 3 eixos de trabalho em que o ensino e a investigação e a prática hospitalar estão todos muito interligados. E eu, pessoalmente, desde que comecei a trabalhar nesta área, a ser responsável como estrutura pelo centro, mudei o meu foco de investigação e passei a ter todos os alunos que eu oriento a trabalhar predominantemente nestas áreas, a fazer os seus projetos no contexto do Centro de Epidemiologia, ou não, da Epidemiologia dos Cuidados de Saúde, incluindo outras instituições, muitas vezes as instituições onde eles próprios trabalham, mas nesta área temática. Relativamente aos alunos de medicina, também tenho tentado introduzir um bocadinho aqui a noção de que isto existe e o que é que se pode fazer. Esta forma de pensar, mas eu não posso desvirtuar a essência da unidade curricular pela qual sou responsável, e, portanto, o peso é muito pequeno, e é uma área, estou a falar nisto porque acho que é uma área em que é preciso investir mais. Os futuros médicos, e aliás todos os profissionais de saúde, acho que precisam de saber mais sobre esta área, e isso tem que começar muito cedo.
a visão do que é que pode ser feito e como é que isto se pode organizar, tem que começar muito mais cedo. No mínimo, para saberem que existe, saberem recorrer à ajuda destas pessoas e destas estruturas quando precisam e alinharem no trabalho macro que estas estruturas em todas as organizações tentam fazer. Mas também falaste na formação dos médicos. E, portanto, toda nesta área da saúde, a formação não acaba, não é? É uma coisa permanente, temos que nos estar sempre a atualizar e isso é um determinante direto da qualidade do que fazemos. E nós, eu já há pouco falei que temos internos de formação específica de medicina do trabalho, mas temos também nas várias áreas do centro estágios de várias especialidades, a começar por saúde pública. Tivemos muitos internos de saúde pública que no âmbito da sua especialidade vêm fazer estágios a tempo inteiro de vários meses connosco. Temos muitos estágios curriculares também em áreas específicas de cursos no Politécnico, na área da segurança e saúde no trabalho. Okay. Temos internos de diferentes especialidades hospitalares na área do controle de infecção e de resistência antimicrobiana, que passam lá várias semanas ou meses. Portanto, no fundo, nós, nesse aspecto, temos uma atividade muito parecida com a dos serviços clínicos. As pessoas em formação para ter uma especialidade ou para ter uma determinada profissão, exercer uma determinada profissão de saúde, vêm aprender connosco, passam lá bastante tempo, veem o que nós fazemos, tipicamente têm um projeto próprio durante esse período, e é onde mais aprendem, na minha opinião, e, portanto, uma coisa está muito diretamente ligada à outra, sem dúvida. Muito bem. Ana, falou aqui neste seu terceiro eixo, que ainda não tínhamos referido, que era a questão da investigação, e eu acho que uma pergunta que pode passar pela cabeça dos nossos ouvintes e que nós às vezes ouvimos para quem faz investigação full-time, por exemplo, que é: quanto tempo é que isto demora a chegar à prática? Ou onde é que paramos a investigação? Em que é que se traduz a investigação? E eu acho que isto torna-se ainda mais óbvio quando falamos em prática clínica, em lidar com pessoas doentes. E, portanto, aqui a minha pergunta seria: como é que conseguimos, se é que conseguimos traduzir a investigação na prática clínica? Se isto demora, se não demora, que caminhos é que temos que abrir e desbravar para fazer com que a investigação tenha consequências diretas na vida das pessoas? Bom, isso talvez é a pergunta de milhões. Não, e acho que há muita coisa a dizer e muito se tem pensado e falado sobre esse assunto. Era para um dia inteiro de conversa. Mas acho que é pertinente no contexto da conversa que estamos a ter. E há aqui várias dimensões, várias camadas, digamos, e vários tipos de investigação diferente, dentro das quais a velocidade, primeiro, a probabilidade de se conseguir ter uma tradução para a prática dos resultados de investigação e o tempo que isso demora a acontecer é extremamente variável. E eu acho que é muito importante estarmos todos conscientes, até no âmbito da discussão das políticas de ciência do país e da Europa, é importante percebermos que nem toda a investigação tem necessariamente uma tradução para a prática. Portanto, a investigação mais útil, mais disruptiva e que mais nos faz avançar é uma investigação com risco, que é aquela em que, honestamente, não sabemos o que é que vamos concluir. E, portanto, pode correr bem, pode correr mal. Não concluir, e, portanto, pode não haver nada para Sim. traduzir para a prática, ou pode haver geração de conhecimento novo e que é válido e que depois se replica e que fica realmente estabelecido. E o tipo de perguntas de investigação que no âmbito da conversa que estamos a ter hoje podem estar em cima da mesa e que são trabalhadas são muito variáveis. Há coisas que demoram muito a chegar à prática e não é suposto no âmbito da equipa que fez aquele trabalho ou da instituição onde aquilo foi feito ter uma tradução direta e rápida e também ficar só ali. Mas há muitos aspectos, nomeadamente da investigação em serviços de saúde e da investigação nesta área de qualidade, em que realmente o contexto é determinante e o que resulta bem num sítio não é igual ao que resulta bem noutro e, portanto, aí pode e deve haver uma utilização de metodologias de análise e de investigação para documentar, como um estudo, o que é que resulta bem e o que é que não resulta e depois adotar isso
no contexto onde aquilo foi provado que não é muito generalizável. Também é por isso que os trabalhos nesta área são mais difíceis de publicar, não é? Porque isto é muito dependente do contexto, é muito específico, tem menos validade externa, tipicamente, do que provar que um certo fator de risco está associado a uma certa doença. Isso, tipicamente, depois é verdade em qualquer parte do mundo. Mas é verdade que nós temos, e é suposto a epidemiologia hospitalar ajudar nisso, no tal dimensão de investigação, não tanto só de qualidade, mas de investigação. Nós temos muitos exemplos no São João de trabalhos de investigação feitos pelas equipas clínicas e a nossa, internamente, também, por exemplo, a nossa unidade de prevenção e controle de infecção e de resistência antimicrobiana também tem trabalhos desse tipo, que têm uma tradução direta depois para o que como se vai trabalhar a partir daí. E estou a falar mesmo de mudanças de algoritmos diagnósticos, mudanças de técnicas cirúrgicas e que estão documentadas em artigos científicos. Havia diferenças de outcomes entre a técnica A e a técnica B. Depois documentou-se quais eram estas diferenças de outcome, em que a variabilidade que existia era porque não estava completamente estabelecido e estandardizado o que fazer, e se não houver diferenças, em epidemiologia nós não conseguimos mostrar efeitos se não houver diferenças de exposição, não é? Sim, sim. Pronto. E em que foi documentado o impacto que isso tinha no prognóstico, foi alterado o protocolo interno de atuação, e aqui entra a qualidade, não é? O protocolo é uma coisa que tem que ficar documentada, passa a ser regra daquele serviço, depois tem que ser cumprido e aqui, claro, depois há protocolos, há orientações, há recomendações, mas há coisas que são norma. Agora passa-se a fazer assim. E a documentação de em que é que isso resultou depois de instituído na prática, porque às vezes nós podemos mostrar um resultado científico, tentar implementá-lo e não correr bem, por falta de adesão, porque há outros fatores que perturbam, etc. E, portanto, esta história que eu estou a contar, que é uma história concreta, específica, que está publicada e que tem a ver com o tratamento de cancro de mama, resultou em 3 ou 4 artigos sequenciais em que eu diria que essa translação aconteceu. E porquê é que eu fui buscar este exemplo? Porque uma pessoa do nosso serviço foi parte ativa nesse trabalho, que é uma das tais que é realmente epidemiologista e que trabalha numa das áreas do centro que eu há bocado na conversa não descrevi ao elencar, que é o registro oncológico, que se calhar é uma das áreas que é mais epidemiologia pura e dura que nós temos, que é uma coisa que todos os hospitais têm que ter, lá está. Há muitos anos que todos os hospitais têm que registar todos os seus casos de doença oncológica num registro para alimentar um registro populacional, e nós temos uma equipa com várias pessoas a trabalhar quase exclusivamente nisto para registar na plataforma nacional os casos de cancro. E o registar é contar, mas caracterizá-los, não é? Como é que se apresentaram, que tipo de cancro têm, que tratamentos fizeram, já etc. Já apareceu o segundo cancro ou não. Exatamente, outcomes, sobrevivência. Portanto, essa é a missão dos registros de cancro, sendo que os registros da doença são, lá está, uma ferramenta epidemiológica de trabalho que depois dá para fazer estudos de investigação, mas que em si mesmo serve para objetivos de saúde pública, para monitorizar a incidência, perceber o que é preciso fazer, onde é que é preciso investir e o que é que está a acontecer. E nós temos uma participação ativa e conscientemente alimentada da equipa do registro oncológico a participar em projetos de investigação em oncologia. Também porque temos uma pessoa em concreto que até é partilhada com o serviço que trata a patologia mamária. Portanto, ela tem parte do horário connosco, parte do horário com essa estrutura. Mas uma coisa que eu acho que é preciso refletir muito é em que medida a organização devia estar a garantir este mesmo tipo de apoio a todos os outros serviços clínicos. E isso implica investimento, e implica uma visão e uma alocação de recursos, porque senão os serviços clínicos estão a fazer o que sabem, como sabem, com o que aprenderam na faculdade, coisa que também tentamos contribuir para isso, mas para estudos de maior impacto não é suficiente, não é? É preciso pessoas com domínio mais avançado das metodologias, que também acontece, note-se, eu não defendo nada que isto deve acontecer apenas de forma internalizada em cada instituição. Portanto, as investigações mais interessantes são multicêntricas, são com parceiros de outras instituições
universitárias ou de investigação, e isso no nosso ecossistema é muito prevalente. Portanto, as nossas equipas clínicas trabalham com investigadores, não só daqui do Porto, mas do resto do país e internacionais. Isso é fundamental para fazer investigação que interessa, não é? E que tem impacto. Mas, internamente, haver quem apoie os projetos que são da iniciativa dos investigadores locais, que têm que os fazer. Os internos de informação também têm que fazer trabalhos, faz parte da grelha da avaliação. Se o fizerem sozinhos, vão tipicamente fazer coisas menos ambiciosas, mais pequeninas, e com menos impacto. Ou que demoram muito mais tempo, não é? Muito bem, Ana, eu se calhar vou tentar concretizar um pouco com um exemplo de um projeto de investigação, de intervenção chamado Consentido, que é um projeto que procura melhorar o processo de obtenção do consentimento informado. Algo que todos nós, em alguma altura da nossa vida, e os nossos ouvintes seguramente, já o demos, verbalmente ou por escrito, quando realizamos um exame ou uma intervenção. Eu acho que este é um tema muito importante e por isso queria que a Ana passasse aqui uns minutinhos a explicar como é que surgiu este projeto. Surge de alguma necessidade concreta, porque eu acho que também é importante que os ouvintes percebam que as ideias dos projetos vêm de necessidades sentidas e não do nosso gosto pessoal ou de alguma motivação individual. Portanto, de onde vem este projeto e em que é que nós esperamos que ele se traduza ao nível da prática clínica? É muito interessante a maneira como colocas a pergunta, porque efetivamente este equilíbrio de agendas é uma coisa que é uma responsabilidade de saúde pública, não é? Nós, no nosso centro, tentamos trabalhar para aquilo que são as necessidades das pessoas e dos serviços e dos profissionais, e este é um exemplo que para mim é muito representativo disso. Há uma consciência muito clara e quase consensual dentro do hospital que a prática da obtenção do consentimento informado dos doentes para as propostas tipicamente terapêuticas, mas até às vezes para diagnóstico também é pertinente, ou para aspectos organizacionais de onde é que o doente vai fazer um certo tratamento, etc. Tudo isto implica uma negociação entre o profissional, às vezes a instituição, e o utente. Uma negociação no sentido, há uma proposta, a proposta é feita tendo em conta o máximo benefício do doente, não é? Portanto, a atividade de obtenção de consentimento informado é o ex-libris de um dos temas de ética na prática médica. E a proposta, que obviamente já tem em conta não só o máximo benefício daquele doente, mas também as possibilidades que há, não é? Nem todas as tecnologias estão disponíveis em todo lado, os recursos, o tempo que se vai demorar a conseguir levar aquilo à prática, que às vezes pode levar a que outra opção terapêutica, que não é o que vem nas guidelines como primeira, mas naquele caso acaba por ser melhor, tudo isso tem que ser transmitido ao doente para que ele possa, de forma informada, livre, esclarecida e livre, decidir sim, eu alinho nisso ou não. Ou percebi as contrapartidas de um e do outro e escolho este. Isso, exatamente. Muitas vezes a questão não é só sim ou não, é isso, é entre isto e isto, o que é que vamos fazer? E os planos é suposto serem, e isso é a qualidade verdadeira, é isso, serem uma decisão partilhada entre a equipa profissional e o doente. Claro que há situações onde isto se coloca mais, outras em que se coloca menos, isso é evidente, não é? Temos que ser razoáveis. Mas, infelizmente, no nosso país e não só, tem-se trabalhado o tema da obtenção do consentimento de uma forma, isto até está ligado com coisas que falámos anteriormente já nesta conversa. Teve um investimento muito grande e muito explícito no subconjunto de atuações que exigem que haja um consentimento escrito por parte do doente. Quando, para mim, é evidente que qualquer ato, qualquer profissional, não só os médicos, faça o que o doente, tem que começar por lhe explicar o que é que se vai fazer e porquê, não é? Se um enfermeiro vem pôr um catéter numa veia para me dar um medicamento,
vamos Nós explicar. não devemos aceitar isso calados e sem perguntar, mas porquê? Nem se deve chegar a esse ponto, exatamente, não é? Exatamente. E a grande maioria dos profissionais é isso que faz. Diz, olha, nós vamos fazer isto porque tal. E a pessoa diz logo que sim ou que não, às vezes fica mais implícito. Portanto, há muitas nuances aqui. E há um conjunto de atos para os quais é obrigatório, por norma, estou a falar da Direção-Geral de Saúde, mas que transpõe coisas internacionais, nomeadamente a Convenção de Oviedo, focada nos direitos da pessoa, que estão listadas como tendo obrigatoriamente que ter um consentimento explícito e escrito. E que para ser devidamente informado, então, deve, ou no próprio documento que a pessoa assina, ou num documento que lhe fica anexo, pôr por escrito, de forma documentada, qual foi a informação que lhe foi transmitida para que isto se possa dizer que foi verdadeiramente informado e esclarecido. E tem havido um foco muito grande, nomeadamente em algumas das tarefas do pessoal da qualidade, e agora voltamos ao que falámos anteriormente, de, por exemplo, auditar se isto está a ser feito apenas com base no papel estar ou não está preenchido. Quando a obtenção de consentimento informado ter sido bem feita é muito mais do que isso. Muito mais do que sim e não, não é? É ter e do que estar documentado. É uma conversa. Não é? Imagina até a maneira como fizeste a pergunta. Todos nós já passámos por isto, não é? Já fizemos alguma cirurgia. Quer dizer, essa conversa que no fim vai levar ao consentimento ou não, começa muito antes do momento em que se vai realmente fazer a cirurgia, não é? Exato. Começa com uma proposta, com a preparação para a cirurgia, com um tempo que demora. Para o consentimento ser não só informado e esclarecido, mas livre, implica que a pessoa tenha tempo de refletir, falar com quem quiser, mudar de ideias, até poder já ter dado o seu consentimento, seja explícito e escrito ou não, e poder revogá-lo a qualquer momento, que é um dos aspectos mais essenciais de todas as normas nesta área, é um dos princípios éticos principais. A pessoa é livre e por isso pode mudar de ideias. Implica muitas vezes vários intervenientes a dar informação, porque os atos são eles próprios complexos e envolvem várias partes. Para começar, numa cirurgia, temos no mínimo o cirurgião e o anestesista, não é? E há muitas cirurgias que envolvem mais do que uma especialidade cirúrgica ao mesmo tempo, não é? Quem é que está habilitado para dar a informação relevante à pessoa, para ela depois realmente saber, estar informada, poder pôr todas as suas dúvidas e depois, no fim, dar um consentimento que está verdadeiramente bem fundamentado, não é? E isso não é avaliável, nem melhora quando temos um foco muito, muito, muito grande em o papel está assinado ou não está bem preenchido ou não está, consentiu ou não consentiu e documentado. Eu não estou com isto a dizer que o consentimento escrito não é importante, obviamente que é. Há imensas implicações do foro médico-legal, de responsabilidade e mesmo da efetividade desta informação e este compromisso entre o profissional e o doente. Ter um documento escrito é até útil para muitas coisas, só que para isto estar bem feito, a complexidade do que está à volta, do que está subjacente e à volta, é muito maior do que o que se reflete na maneira como se tem trabalhado isto em termos de qualidade, que é, há uma norma e para estes documentos tem que ter um papel, ponto. E o que nós queremos com este projeto é alavancar aqui isto para um outro patamar, conscientes de que temos que cumprir as normas, mas tem havido efeitos perversos do foco no cumprimento da norma. Portanto, as pessoas às vezes estão tão pressionadas, os profissionais, para ter o papel, que acabam por exercer a sua obrigação de uma maneira que as repugna a elas próprias. Que é, eu nem tive tempo de falar com o doente, ou quem falou não fui eu, mas eu agora para ele entrar no blog tem mesmo que ter o papel assinado, assino lá aqui, o doente já está numa maca. E não fica ninguém satisfeito no processo. Ninguém fica satisfeito no processo e a essência não foi respeitada. E não é por má vontade ou por descuido ou por as pessoas não acharem que isto é importante. É por um conjunto de circunstâncias, em muitos aspectos organizacionais e até de circuito documental, que não facilitam isto. E, portanto, nós propusemos, Centro de Epidemiologia, juntamente com a Comissão de Ética do nosso hospital, é um projeto colaborativo que envolve muitos intervenientes. Propusemos à direção clínica, e aliás tivemos
tivemos um apoio muito grande da direção clínica, fazer aqui uma intervenção que tem várias dimensões, várias camadas, que vai começar por caracterizar muito bem o que os profissionais e os utentes que já passaram por isto identificam como não estando a ser muito satisfatório, que dificuldades têm em fazer bem, porque ninguém tem dúvidas como é que é fazer bem, não é essa a questão, não é? Não é preciso mais conhecimento. É preciso mais conhecimento em alguns aspectos muito específicos, que têm definições jurídico-legais ou éticas e que são relativamente raras e que as pessoas têm dúvidas, nomeadamente ligados ao consentimento presumido e a nuances de situações que são mais complicadas. Mas, no geral, não é falta de conhecimento que leva a que isto não seja ótimo. Pronto. E, portanto, é preciso perceber, então, onde é que estão as barreiras que estão a levar a que isto não seja ótimo. E também aproveitar a experiência de quem já conseguiu contornar essas barreiras. Olha, nós fazemos assim e corre bem, e tentarmos transversalizar isso. Isto com vista a atualizar o nosso procedimento interno sobre esta temática, alavancado por recursos também de um circuito de informação mais robusto, deixarmos de ter tudo em papel, se possível, garantir que o último consentimento assinado é o que está disponível para a equipa que vai realizar o ato e que, portanto, as revogações de decisão e as alterações de versão caso tenham alterado, são efetivas. Não é? Portanto, há aqui muitas coisas, umas mais operacionais, outras mais de princípio, que precisam de ser melhoradas, e o que nós propusemos foi uma intervenção, portanto um projeto de melhoria de qualidade, segundo uma metodologia que é muito utilizada em saúde, que é um ciclo de Plan, Do, Study, Act, ou seja, planear bem o que é que se vai fazer porque se caracterizou bem o problema e as causas do que não está a correr bem, depois fazer a mudança e avaliar o impacto que teve. E são essas as várias etapas do nosso projeto. Algumas das dimensões, algumas das tarefas que vamos ter que realizar para fazer isto bem, até podem vir a dar um output que pode ser considerado científico, porque é considerado mais generalizável, útil para outros, vale a pena publicar, ou não, mas não estamos preocupados acima de tudo com isso. Estamos preocupados em melhorar, não é a prioridade, e estamos preocupados em melhorar muito para o lado do utente, para ele se sentir melhor, mais empoderado, mais respeitado, mas também para o lado do profissional. Os profissionais sofrem com isto, com a noção de que lhes estão a impor formas de fazer que não são as mais dignas e que eles sabem que não são as ideais. E isto não depende da atuação individual. A pessoa pode ter muito boa vontade e não consegue fazer melhor. E, portanto, isto está muito focado também em proteger os profissionais e não só exigir-lhes sempre mais muito e mais bem. E mais. E eu acho que antes de passarmos para aqui para a última pergunta, eu acho que foi uma ótima forma de percebermos quais os interesses de um centro de epidemiologia hospitalar e esta questão dos benefícios bidirecionais, tanto para o utente como para os profissionais, e de facto fazer investigação, mas que tenha um resultado, que é suposto ter um resultado prático e que, por exemplo, no caso deste projeto consentido, visa a um consentimento informado diferente, melhor e adaptado às necessidades e para colmatar barreiras tanto dos utentes como dos profissionais de saúde. Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Ana, para terminar, e eu sei que a Ana já sabe porque é uma ouvinte assídua do podcast, há sempre uma pergunta que nós fazemos no Saúde em Público para terminar as nossas conversas, que é: como vê o futuro da saúde pública? Bom, eu vejo a saúde pública como uma área de atividade e de ciência, são duas coisas complementares, absolutamente essencial e que é a nossa salvação, digamos assim. Portanto, é uma das dimensões em que precisamos de reforçar a sociedade, o esforço e o compromisso coletivo para todos estarmos melhor, que pode ter, e estou certa que terá, consequências que vão muito para além da saúde, no sentido, mesmo saúde no senso lato, físico, mental e social. Portanto, ter saúde é fundamental para o futuro da sociedade, da economia, das famílias, do desenvolvimento das crianças, não é? Portanto, há aqui uma série de consequências que ou estamos juntos e temos prioridades identificadas e adotadas e depois há compromisso coletivo, ou as coisas não melhoram. E pronto, isto é uma banalidade, não é? Neste podcast ainda mais, não é? Porque isto é saúde pública em geral, mas o que eu vejo muito é o potencial
desta forma de pensar e de fazer para nos preparar melhor e tirarmos mais partido daquilo que temos e dos recursos que inevitavelmente estamos a investir na prestação de cuidados de saúde para que toda a gente beneficie. Há muitas áreas em que é muito claro como a prática afeta toda a gente, nomeadamente falámos há pouco das resistências antimicrobianas como uma das áreas clássicas, não é? E o controle de infecção da epidemiologia hospitalar desde há muitas décadas, e esse é um exemplo de uma situação em que tudo o que pudermos melhorar vai beneficiar o ecossistema, nem sequer é só as outras pessoas. E isso é verdade para muitas outras dimensões da saúde, no sentido de mais prestação de cuidados, onde sem visão e forma de fazer da saúde pública e integração nos objetivos da saúde pública, nós vamos estar a alimentar prejuízo e a não conseguir ter um benefício que para mim é claríssimo que é possível de obter. Muito bem, acho que é uma ótima última mensagem. Ana, muito obrigada por hoje ter feito este desvio do hospital até ao nosso estúdio. Eu aprendi imenso, tenho a certeza que os nossos ouvintes também, e tenho a certeza que os profissionais de saúde que nos ouvem se sentiram inspirados pelo trabalho que desenvolve e pelo impacto que ele tem na melhoria do cuidado dos doentes e do seu bem-estar também. Obrigada mais uma vez aos nossos ouvintes e até ao próximo episódio. Muito obrigada, Ana. Saúde.